E aí, pessoas, tudo bem? Bem-vindos novamente. E agora a gente vai continuar aí com um bate-papo sobre operações entre frações. E a operação de hoje, no caso desse vídeo aqui, será de multiplicação. A multiplicação entre frações, ela causa um pouco de confusão entre as pessoas. Mas antes de falar propriamente da multiplicação entre frações, vamos falar sobre multiplicação. Bom, o que significa 2 vezes 3? Significa que você vai ter o 2 3 vezes, tá? Ou seja, a multiplicação nada mais é do que um agrupamento de somas, tá? Ou a gente pode pensar que a gente tem 2 vezes o 3. Ou seja, eu tenho 3 mais 3, que é 6. Para frações, é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, se você escrever assim, eu tenho 2 vezes 3 quartos. Isso quer dizer que eu tenho 2 vezes o 3 quartos. Então, eu vou ter o 3 quartos mais o 3 quartos. E isso aqui passa a ser uma soma de frações. Conserva-se o denominador. 3 mais 3, 6. Aí a gente simplifica, né? 6 quartos você consegue dividir tanto em cima quanto embaixo por 2. Ou seja, 3 meios. Bom, antes de falar mais sobre essas operações, eu quero te explicar por que numa multiplicação de uma fração por um número, a gente somente multiplica o numerador. Muita gente comete o erro de multiplicar os dois números, tanto em cima quanto embaixo. E aí acaba escrevendo os 6 oitavos, que simplificando, nós vamos ter novamente os 3 quartos, tá? Por que a gente simplesmente multiplica o numerador? É por causa disso daqui, ó. Vamos novamente trazer à tona aqui as nossas barras de chocolate, tá? Vamos pegar essa barra aqui e aí eu vou adicionando ela aqui embaixo, ó. Ou seja, eu vou deixar todos os pedaços idênticos. E eu vou pegar uma barra apenas com 3 pedaços, está ótimo, não precisa ser mais do que isso. Vou pegar um desses pedaços para mim. Vou pegar esse aqui. Bom, claramente, eu peguei aqui, então, 1/3 da barra. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte. O que significa eu multiplicar isso aqui por 2? Significa, contextualmente falando, o seguinte. Eu comi um pedaço. Comi um pedaço. Poxa, estou com fome. Quero comer mais um pedaço. Ou seja, se eu comi um pedaço, depois eu comi outro pedaço, né? Vamos chamar aqui P de pedaço. Comi um pedaço, agora eu vou comer outro pedaço. Ué, então agora eu estou comendo 2 pedaços. É isso. Então, se eu comer mais um pedaço, vamos deixar esses 2 pedaços aqui. Se eu comer mais um pedaço, quer dizer que eu comi mais 1/3 dela. Ó, comi mais 1/3 da barra. Quer dizer que eu comi 1/3 mais 1/3. Ó, tinha 1/3 e eu comi mais 1/3. Ou seja, eu comi 2/3. Logo, ainda resta para comer 1/3. Certo? E, obviamente, 1/3 mais os 2/3 que eu comi vão dar a barra inteira, que são 3/3, ou seja, 1 inteiro, uma barra inteira. Bom, olha o erro que a gente comete quando a gente multiplica em cima e embaixo por 2. A gente vai cometer esse erro aqui, ó. Vamos copiar isso para cá. Então, vamos lá. 2 vezes 1/3. A gente sabe que vai dar 2/3. Agora eu vou fazer errado. Quando você multiplica em cima e embaixo por 2, você está fazendo isso aqui, ó. Antes, você havia comido um pedaço e agora vai comer outro. Quando você multiplicar em cima e embaixo, você tinha uma barra, comeu um pedaço dela. E agora você vai pegar uma outra barra e comer um pedaço dela. Ou seja,
dentre 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços, você comeu 2. Então, isso que significa multiplicar em cima e embaixo. Você está dobrando o número de pedaços que você come, mas você também está dobrando o número de pedaços que você tem. Antes você tinha 1/3, então agora você tem 2/6. E não foi isso que aconteceu. Você tinha uma barra apenas. E aí você escolheu comer mais um pedaço, logo 2/3. Então é por isso que, quando a gente faz a multiplicação de fração por um número, a gente apenas multiplica o número de cima, tá? Então, um número vezes uma fração, um número inteiro vezes uma fração, você está multiplicando o numerador dela, tá? Para você multiplicar o denominador de uma fração, o número tem que estar embaixo. Então, por exemplo, se eu pego 3/4 e multiplico por 1/2, aí sim, ó, porque aqui em cima já está resolvido, né? 3 vezes 1, 3. Aí esse 2 eu tenho que multiplicar embaixo. 2 vezes 4, 8. Tá certo? Então, são coisas diferentes, tá? Se o número estiver em cima, você multiplica em cima. Ó, 3/4 vezes 6. Então, 6 vezes 3, 18. E embaixo não tem nada para multiplicar, porque quando você não tem nada embaixo de um número é porque ele é 1, né? 4 vezes 1, 4. Então, multiplicação de frações é sempre o seguinte: o número que está em cima multiplica quem está em cima. O número que está embaixo multiplica quem está embaixo. É sempre dessa forma, tá? Sempre. Ah, mas não. Sempre será assim. Independente de quantas frações você tenha. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 2/3 vezes 5/4 vezes 3/2. Ó. Então, eu tenho um aglomerado aqui de 3 frações se multiplicando. Então, eu vou multiplicar esses 3 números aqui. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. E vou multiplicar esses 3 números aqui de baixo. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Tá? Bom, é lógico que eu não posso deixar o meu resultado dessa forma. Então, eu vou simplificar o número de cima pelo de baixo. Eu vejo o que eles têm em comum, né, para dividir. Ah, eu sei que tem o 6, mas caso você não tenha percebido isso de começo, ó, vamos lá, vamos simplificar por 2, porque os dois são pares, então dá 15/12. Ah, eles também são múltiplos de 3, ó, então eu consigo dividir por 3. 15 dividido por 3, 5. 12 dividido por 3, 4. Então, o resultado desse produto aqui, 5/4, ok? Bom, então note que no começo aqui eu mostrei para vocês o que era uma multiplicação, que é apenas um aglomerado de somas, tanto na fração quanto para o número inteiro, tá certo? E agora eu estou tratando propriamente como que a gente faz a multiplicação de frações. Mas agora eu vou dar dicas dentro, né, dessas operações que estão sendo feitas. Eu, particularmente, não faria essa conta dessa maneira. Como que eu faria? Eu faria assim, ó. Nós temos aqui 2/3 vezes 5/4 vezes 3/2. Todas as vezes que você tiver um aglomerado de produtos, ó, somente produtos, você não precisa necessariamente efetuar as operações para fazer os números crescerem, para depois, numa simplificação, fazer eles diminuírem. Seria tão mais fácil se a gente pudesse evitar esse número de crescer, para depois ter que diminuir. Parece que a gente está perdendo tempo, parece que a gente está dando voltas, né? Você está aqui, quer chegar aqui, ó, o menor caminho é esse. Aí você vem, faz isso aqui e depois você chega. Chegou, mas não precisa, tá? Vamos ser práticos. Então, a ideia é o seguinte. Sempre que você vai simplificar um número de cima com o de baixo, você divide por alguma coisa que eles têm em comum para dividir. É sempre assim. E é sempre um número de baixo com um número de cima com um número de baixo. Sempre. Então, a gente pode fazer essas simplificações antes do número crescer.
Então, por exemplo, eu posso simplificar um número que está em cima. Veja que aqui em cima eu tenho 3 números. Com algum número que estiver embaixo. Veja que aqui eu tenho 3 números. E é sempre um número com um número. Um de cima com um de baixo. Como que eu posso fazer isso? Do jeito que você preferir. Então, por exemplo, aqui, ó, de cara, eu já posso simplificar esse 2 com esse 2. Isso. E aí é como se eu estivesse dividindo um pelo outro. Qual que é o resultado? 1. Aí eu venho assim, pititinho, e escrevo 1 aqui para lembrar que eu já fiz essa divisão. Ah, eu poderia ter simplificado 2 com 4? Esse 2 com esse 4? Poderia. Então, assim, ou eu simplifico isso com esse 2, ou com o 4. Eu não posso simplificar esse 2 com esse 4 e com esse 2 ao mesmo tempo. Não posso fazer isso, tá? Cada simplificação ela é exclusiva. Então, se você simplificar esse 2 com esse 4, estou dividindo os 2 por 2. Ó. O resultado aqui é 1 e aqui sobra um 2. Pode, não tem problema, tá? Então, eu posso simplificar esse 3 com esse 3. Também. Ó, aqui vai sobrar 1 e aqui vai sobrar 1. O que sobrou aqui em cima? Ó? 1 vezes 5 vezes 1. O que você não pode esquecer é que toda vez que você corta um número, o que sobra é 1, tá? E aqui embaixo, ó, 1 vezes 2 vezes 2. E agora você faz essa conta, ou seja, 5 quartos. É muito mais fácil você fazer conta 5 vezes 1 e 2 vezes 2 do que 5 vezes 2 vezes 3, né? Vamos trazer esse exemplo aqui para um número maior, números maiores na fração. Vamos colocar 12, vamos colocar aqui, ó, 25. Vamos começar com 2. Aí aqui eu ponho 50 e aqui eu ponho 24. Bom, se eu fizer 12 vezes 25, vou até fazer aqui na calculadora, para entender melhor. 12 vezes 25 dá 300. 50 vezes 24. 50 vezes 24. 1.200. Ok, aqui os números ficaram bonitinhos, né? Porque eu posso cortar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Aí ficou 3 sobre 12, que simplificando vai dar 1 quarto, né? Vou dividir os 2 por 3. Perfeito, olha lá. Mas olha só, esse número precisou chegar em 300 e o de baixo em 1.200. Não precisa fazer isso, basta fazer o quê? Ó? Simplifica antes. Ó, o 12 e o 24 eu posso simplificar por 12, sobra 1. Sobra 2. O 50 com 25, eu também posso simplificar por 25, porque 50 é o dobro do 25. Ó. Então, aqui acabou e aqui ficaram 2. Olha a conta que sobrou em cima. 1 vezes 1, que é 1. Olha a conta que sobrou embaixo. 2 vezes 2, que é 4. Chegou no mesmo 1 quarto. Vamos lá agora, pegar mais uma aqui. Ó. 16. Vamos colocar 16 sobre 15. Eu vou colocar 3 frações agora de novo, hein? Vou colocar um 30 aqui. Vou colocar um 32 aqui. 49 aqui. E o 21 aqui. Imagina você ter que fazer 16 vezes 49 vezes 30. Não precisa. Não tem necessidade disso. Então, vamos simplificar. Olha, não tem regra do tipo, esse 15, esse 30, eu sou obrigado a simplificar com 15? É o melhor. Mas você poderia simplificar ele com o 21, porque os dois são múltiplos de 3 também. Com o costume, você vai percebendo qual número é melhor para simplificar. Mas no final, o resultado vai ser o mesmo, tá? Então, vou fazer 30 por 15. Sobra 2. E aqui, acabou, né? Então, quando ele desaparece, sobra 1. 16 por 32. 32 é o dobro de 16. Então, aqui vão sobrar 2. Ó. E aqui acabou. 49 e 21, ambos eu consigo dividir por 7. 49 por 7, 7. 21 por 7, 3. E fica a dica aqui o seguinte, ó, esses números que sobraram aqui são números que você vai efetuar a conta depois, tanto em cima quanto embaixo. Então, se você puder continuar simplificando, você pode. Então, aqui, ó, esse 2 eu posso simplificar com esse 2. Tá? O que a gente vai ter aqui agora? 1 vezes 7 vezes 1, porque aqui acabou, né? Quando você corta todo mundo, sobra 1. 1 vezes 7 vezes 1,
7. 1 vezes 1 vezes 3, porque aqui agora acabou, ó, ficou 1. O resultado é 3. Olha aí o tanto que é mais simples. 7 terços. Tá? Ah, eu posso ter um conglomerado de quantas frações se multiplicando? Ixi, tem limite não. Ó, vamos pegar aqui 20 18avos. Vamos colocar aqui um 100. Vamos colocar aqui um 300. Eu vou colocar um 49 aqui. Vou pôr um 7 de cá. Vou até colocar mais uma fração aqui, ó. Vou colocar um 16 aqui. Aqui eu vou pôr um 8. Vou jogar um 27 para cá. E aqui eu vou pôr um 9. Imagina fazer essa conta toda. Não tem necessidade disso. Então, vamos simplificar tudo, hein? Vamos ver o que dá para simplificar aqui. Ó, eu sempre pego números redondos com números redondos. Então, por exemplo, 100 e 300. 100 vezes 3 dá 300, né? Então, aqui sobram 3 e aqui o 100 foi embora. 1. Vou pegar o 20 com o 16. Ambos eu posso simplificar por 4, né? Então, 20 por 4 sobra 5. 16 por 4 sobra 4. Tá? Ó, 18 e 9. 18 é o dobro de 9. Então, sobram 2 aqui. E esse 9 foi embora. Aí, olha aqui, ó, 2 e o 4. Quanto que é 2 vezes 4? 8. Então, esse 2 vezes 4, eu posso cortar com esse 8 aqui, ó. Sobrou 1. Então, aqui também acabou, ficou 1. Aqui também acabou, ficou 1. 49 por 7. Então, 7 e 49 eu simplifico, sobram 7. E aqui fica 1. Aqui em cima agora sobrou um 5. Aqui sobrou um 27, um 7 e um 3. Acabou. Não tem mais o que simplificar, não. Então, em cima, ficamos com 1 vezes 5 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 5. E embaixo, ficamos com 27 vezes 7 vezes 3. Embaixo já ficou grande. Imagina o que seria se você tivesse feito essa conta toda. Ficaria maior ainda. Então, ficamos com 27 vezes 21. E aí, você vai lá no cantinho rapidinho, ó, se você tiver sem calculadora, e faz essa conta aqui. Dá 7 e 2. 2 vezes 7, 14. Vão 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Ou seja, 567. Olha lá. Então, o resultado dessa conta é 5 sobre 567. O interessante de você fazer as simplificações, todas elas, é que se você fizer todas as simplificações, a fração que você encontra já vai ser irredutível.